E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, gravando nosso Café com Fertilidade, pegando as dúvidas que vocês mandaram aqui pra gente e respondendo. Se inscreve no canal, chama a vinheta do cafezinho e bora pro café de hoje. Vamos lá, pessoal. Ó, a Emanuele Silveira perguntou o seguinte: é possível o teste de ovulação positivar e não acontecer a liberação do óvulo, ou seja, a ovulação de fato? Sim, essa pergunta é bem interessante. Por quê? Porque o teste de ovulação urinário de farmácia, ele não mostra a ovulação, ele mostra o pico de LH. E o pico de LH, ele é seguido da ovulação, né? 36 horas depois do pico de LH tem a ovulação. 48 horas depois do pico de estrogênio tem a ovulação. 12 horas depois do pico de estrogênio tem o pico de LH. 36 horas depois do pico de LH tem a ovulação. Isso tudo a gente fala, isso tudo a gente conhece. Mas existem pacientes que fazem o pico de LH e não ovulam. Agora, isso é incomum, isso seria um problema bem interessante, que é um problema de a alteração do ciclo menstrual. A paciente seria uma paciente muito irregular. Mas se você for uma paciente regular, ou seja, que menstrua de forma adequada e está acompanhando o pico de LH na urina, você está ovulando até que se prove o contrário. A pergunta é: por que você está precisando fazer esse teste? Basicamente porque você provavelmente está tentando engravidar e a gravidez não vem. Então provavelmente você já deve estudar outras causas ali de infertilidade, né? O endométrio está espesso bastante, a sua trompa está funcionando ou não, o espermograma do maridão tá bom, outras causas que a gente faz ali no check-up da fertilidade, beleza? Mas obrigado pela pergunta. É possível sim, mas você teria outros sinais. Vamos lá. A Berta perguntou o seguinte: doutor, estou à espera de fazer a biópsia dos meus embriões. Sou portadora do X frágil. Doutor, é possível ter um embrião com X frágil? Pergunta bem interessante, só para a gente falar rapidamente o que é a síndrome do X frágil e se ela pode ter X frágil ou não. Então vamos lá. Primeira resposta: sim, você pode ter embrião com X frágil. O que é a síndrome do X frágil? X frágil é o seguinte: no X, né, a mulher tem 2 cromossomos X, ela acaba apagando um ali do ponto de vista genético, não existe influência de um para o outro, mas ela usa um, e o homem tem o X e o Y, isso define ali o que a gente chama de sexo genético, né? Bom, as pacientes têm esses 2 X e numa parte do cromossomo ela tem ali as bases nitrogenadas, e as bases nitrogenadas podem se repetir inúmeras vezes. Basicamente nessa síndrome do C e o G, se ela tem mais de 200 replicações do C e o G, aquela região do X dela fica frágil, ele pode quebrar, por isso que chama síndrome do X frágil. Dependendo do número de replicações que a paciente tem, as pacientes têm repercussões diferentes. Se ela tem muita repercussão, por exemplo, ela pode ter atraso no desenvolvimento do sistema nervoso central. Se ela tem menos replicações, ela pode ter falência ovariana precoce. Então, o X frágil é uma causa de FOP, que a gente fala, que é a disfunção ovariana severa precocemente, beleza? Bom, para terminar, a pergunta da Berta é o seguinte: ela pode sim ter X frágil, né, principalmente se ela passa o X que tem o problema. E a segunda coisa, não é uma biópsia comum que pesquisa X frágil no embrião. Então o PGTA, por exemplo, que é o P, que é a biópsia pré-implantacional para aneuploidia, ela não pesquisa o X frágil. Então você precisaria pedir uma coisa chamada de PGTM para você pesquisar se essas replicações ali no cromossomo X da paciente, beleza? Dos embriões. Então, ou você vai ter um embrião geneticamente normal como você, mas portador também do X frágil, e você vai conseguir fazer esse teste quando a criança nascer, ou você vai ter que pedir esse teste adicional. Então, você pede primeiro o PGTA para ver se o embrião é geneticamente normal. Dos que são geneticamente normais, você pesquisa o X frágil e você consegue transferir os que não tem nenhum problema. Beleza? Obrigado pela pergunta, Berta. Vamos lá. Doutor, eu fiz meu primeiro dia de atraso, meu beta-HCG no primeiro dia de atraso e deu 1.500. Será que é mais de um? É uma possibilidade, tá? Os gemelares realmente eles fazem betas precoces bem acima da curva de normalidade. Mas uma outra coisa bem mais importante é que ela pode ter engravidado 2 dias antes do que ela acredita ser o primeiro dia de atraso. E ela está fazendo beta no 3º ou no 4º dia de atraso, que é bem mais comum do que ser gemelar. Então essas duas coisas são importantes. Saber realmente se aquele primeiro dia de atraso é o de primeiro dia de atraso verdadeiro, porque neste mês especificamente ela pode ter ovulado no 11º dia, não no 12º, não no 14º,
ela teria um beta de primeiro dia, teoricamente de primeiro dia de atraso maior, ou realmente a gestação mais, o gemelar aumenta o beta acima do que a gente teria programado para aquele dia específico. Em reprodução humana, como a gente transfere embrião no dia, a gente sabe que não tem gestação ali, a gente sabe exatamente o dia do primeiro dia, né? Agora, em reprodução também é possível a paciente engravidar 1 ou 2 dias depois, ou um dia antes, ou mais rápido, um pouco mais lento. Então, o beta ele não é necessariamente uma causa de saber se é gemelar ou não. De novo, o caminho aqui qual é? Esperar umas 2 semanas e realizar ultrassom para saber quantas gestações você tem. Beleza? Como é que a gente está de tempo aí, Nicole? Podemos seguir no vídeo aqui? Beleza. Então vamos para a última pergunta de hoje, que eu selecionei 4, só se desse tempo eu selecionei a 4ª pergunta, que é a seguinte: tenho endometrioma e consegui engravidar. Legal, parabéns, essa é a primeira coisa, não é todo mundo que tem endometriose que vai ter dificuldade para engravidar. Basicamente, porém, tive um aborto, não sei a causa, ela engravidou, acabou perdendo, não sei se é exatamente dessa gestação, parece que sim. Possa ser por conta do endometrioma. Então vamos lá, abortamento e endometriose. Sim, os trabalhos mostram que a paciente pode ter um risco adicional. Isso não é tão claro na endometriose, porque a endometriose é uma doença muito difícil de interpretar, porque a gente sabe que existem momentos de endometriose distintos. Tem momento onde ela está mais inflamada, tem momento que ela está menos inflamada. Então, alguns trabalhos mostram que não existe aumento de abortamento, outros trabalhos mostram que sim. Então, repercussões na gestação da endometriose, elas não foram excluídas totalmente, ainda existe sim relação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que acredita nisso, que a endometriose atrapalha sim os primeiros meses de gestação, principalmente pelo meu pós-doutorado, mas algumas pessoas não acreditam muito nisso. Então, basicamente, a gente pode dizer que isso pode estar acontecendo. No meu ponto de vista, tratar endometrioma para engravidar, se você tiver aborto de repetição, é um caminho, mesmo porque você engravidou com ele, tá bom? Se você não tiver aborto de repetição, eu acho que não tem causa. Se você não tiver dor, não é errado acompanhar uma próxima gestação para ver o que acontece, tá bom? E não existe tratamento prévio à gestação, já que o endometrioma está no ovário, você não consegue fazer isso de um tratamento clínico para evitar outros problemas. Beleza? Valeu, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, aperta o like aí que o YouTube gosta disso também, ativa as notificações, faz tudo aí nas nossas redes sociais, engravida, faz tudo que você puder para ajudar o canal e manda foto aqui pra gente. Um abraço, até os próximos vídeos. Valeu!